forma de resistir à invasão e à destruição dos seus territórios pelo fogo, os povos indígenas montam as próprias brigadas de incêndio. De Olho na Resistência vai mostrar como é esse combate e seus desafios. Nesta edição você verá também a mobilização de moradores da Ilha do Mel e da região do Vale do Ribeira contra a especulação imobiliária e a privatização do petar. Vamos falar ainda sobre o Grito da Pesca Artesanal, que acontece em Brasília. Na Índia, repercutimos uma importante vitória do movimento camponês contra o agronegócio. No De Olho na Cultura, você vai saber por que Vidas Secas virou um dos grandes livros da literatura brasileira. E o primeiro encontro nacional dos quilombolas é tema do De Olho na História dessa semana. Eu sou a Luma Prado e é um prazer e uma alegria estar aqui com você em mais um De Olho na Resistência. Hoje vamos falar de queimadas. A Articulação Agro é Fogo lançou na quarta, 24, seu segundo dossiê com análises e denúncias sobre o uso criminoso do fogo pelas cadeias do agronegócio e da mineração. Além das denúncias, o movimento, que reúne organizações da Amazônia, Cerrado e Pantanal, destaca em um dos capítulos o trabalho de povos indígenas para a prevenção aos incêndios florestais no Tocantins. Em todo o país, são 45 brigadas indígenas que reúnem 800 voluntários, representando cerca de 50 etnias em 11 estados. Unindo o conhecimento tradicional sobre o manejo do fogo com técnicas para combate a grandes incêndios. Essa necessidade de ter brigadistas indígenas surgiu porque a gente sabe que os povos indígenas, eles tratam o fogo na sua cultura há muito tempo, né? Então, em tempos mais atuais, tem queimadas que vêm de fora da terra indígena. Nesse sentido, a tecnologia pode ser uma aliada. Agora com o drone, como que a gente faz? A gente chega até o local da queimada, né, quando está tendo, tira a foto, sobrevoa a área que está queimando, a gente consegue pegar a informação, se tem acesso fácil, qual é o combustível que está queimando lá, se tem rio por perto, que tamanho que a área já queimou, e a gente já verifica qual é a ferramenta, qual é o equipamento que vai precisar. Em agosto, os brigadistas Tenharim passaram 10 dias combatendo as chamas que destruíram cerca de 35 quilômetros quadrados de floresta amazônica. Em 2021, a região registrou 14 mil focos de incêndio até os primeiros dias de novembro, o terceiro pior resultado desde 1998. Apesar do incentivo oficial ter diminuído drasticamente no governo Bolsonaro, a formação de brigadistas indígenas continua. Na semana passada, em Roraima, indígenas dos povos Macuxi, Wapixana e Taurepang também participaram de um curso de formação de brigadistas organizado pelo Preve Fogo, Programa de Combate ao Fogo do IBAMA. Este ano, com apoio da Prefeitura de Tocantinha e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foi criada a primeira brigada indígena feminina do Tocantins com mulheres Akiuê, ou xerente, para atuar em 94 aldeias. Ao contrário dos brigadistas do IBAMA, que recebem uma ajuda de custo para atuar durante 6 meses, essas mulheres são voluntárias. Assim como a diversa articulação Agro é Fogo, ainda é preciso muito mais gente treinada, mais equipamento e incentivos. Sem apoio oficial, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, criou no fim do ano passado o aplicativo CO, que quer dizer água na língua do povo Timbira. Nele é possível também usar a tecnologia contra os incêndios, inclusive os criminosos. Afinal, os indígenas sabem. O nosso trabalho é tão importante que nós não protegemos só o nosso povo, a gente protege o mundo. Mais de 600 pescadores e pescadoras de 15 estados denunciam em Brasília violações de direitos humanos e socioambientais. Entre os dias 22 e 26, eles se reúnem no Grito da Pesca Artesanal. A principal reivindicação do encontro, organizado pelo Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, é a revisão do processo de recadastramento profissional realizado pelo governo federal. Esse processo obriga os pescadores a renovarem o seu cadastro a cada 3 meses por meio do site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para o governo, o que comprova que nós somos pescadores é um documento. E esse documento é uma carteira de pesca que agora surgiu um novo recadastramento.
um recadastramento que não foi conversado com os pescadores, que veio de cima para baixo, um recadastramento totalmente excludente, que a intenção é essa, é excluir. Na segunda, 22, eles marcharam na esplanada dos ministérios. Em nota, o movimento destaca que a data celebra a Revolta da Chibata, mobilização liderada por João Cândido no ano de 1910 e que inspirou o Grito da Pesca Artesanal. Na Guatemala, camponeses e indígenas protestaram contra o governo de Alejandro Giammattei. Nos dias 16 e 17, o Comitê de Desenvolvimento Camponês da Guatemala, CODECA, e integrantes de povos originários bloquearam rodovias importantes do país para pressionar a saída de Giammattei de seu gabinete do governo. Eles denunciaram o alto custo da cesta básica, o aumento do preço de combustível, assim como o corte de energia arbitrários por parte das companhias elétricas. Exigiram ainda o estabelecimento de um governo provisório e a convocação de uma Assembleia Constituinte popular e plurinacional. E uma boa notícia vem da Índia. Depois de um ano de manifestações, camponeses indianos conseguiram a revogação de 3 leis que abriam caminho para o agronegócio e violavam direitos de milhões de pequenos agricultores, entre eles a política de preço mínimo para produtos agrícolas. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, de extrema-direita, depois de não conseguir frear os protestos. As leis foram criadas em setembro de 2002 com a clara intenção de beneficiar grandes produtores. In India also, you have the concentration of land in few hands, who also tend to have wield political power. And in India you have the caste system also. Quase 2/3 da população de 1,3 bilhão de indianos vivem de agricultura. As manifestações começaram pacíficas, mas em 26 de janeiro, dia da República da Índia, um confronto com policiais deixou um manifestante morto e vários feridos. Em outubro, o filho de um dos ministros do governo foi acusado de jogar seu carro em cima de 5 agricultores que protestavam em um distrito próximo ao Nepal. Depois de tanta luta, os agricultores acampados celebraram o anúncio distribuindo doces. A comunidade Maria Rosa do Contestado, em Castro, no Paraná, inaugurou no dia 18 uma agroindústria para a produção e beneficiamento de alimentos. Na área onde moram cerca de 100 famílias, a produção é 100% agroecológica. Pães, massas, conservas e doces serão o carro-chefe do empreendimento. Além de alimentos sem agrotóxicos, as famílias já comercializavam sementes crioulas. A luta para conquistar o direito de produzir nessas terras, iniciada em 2015, não foi fácil. Entre os opositores, os camponeses, está a deputada federal Aline Sleutz, natural de Castro, a bolsonarista, é presidenta da Comissão de Agricultura da Câmara e já tentou impedir a criação do assentamento, como mostrou o episódio sobre a deputada na série De Olho no Congresso, cujo link aparece aqui em cima. PETAR Sem Concessão é o nome do coletivo que luta contra a concessão das atividades de ecoturismo do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, ou PETAR, à iniciativa privada, projeto do governo João Dória, PSDB. Localizado entre Apiaí e Iporanga, no sul do estado de São Paulo, e criado por decreto em 1958, o PETAR abriga a maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil e é reconhecido como Patrimônio da Humanidade. É lá que fica a Caverna do Diabo, uma tradicional atração turística. Para pressionar o governador de São Paulo, os coletivos PETAR Sem Concessão e Minha Sampa elaboraram uma carta que conta com cerca de 10 mil assinaturas e uma petição online. Nós estamos contra essa concessão do parque que está saindo, nós estamos contra, tudo contra, porque não favorece nada a nós. E demais coisas também que estão tirando o direito da gente trabalhar, a gente não sabe o que eles planejam, que não comunicam, não faz reunião, não chama a gente não fica sabendo de nada. Para saber mais, acesse o site do PETAR Sem Concessão, link na descrição. Na luta por serem ouvidas e consultadas, as comunidades tradicionais de Nova Brasília, na Ilha do Mel, Paraná, construíram coletivamente um protocolo de consulta. Elas sofrem há anos com a especulação imobiliária, acentuada por um modelo de exploração turística de base não comunitária. A Ilha do Mel, área também de Mata Atlântica, é um dos destinos turísticos mais importantes do Paraná e é uma área de preservação inserida dentro de um parque estadual. Com o protocolo em mãos, as comunidades esperam que os órgãos garantam maior transparência e diálogo sobre a gestão do território. A história que a história não conta, do avesso do mesmo lugar.
assim eu resisti! Zumbi, vive! Racismo não! Essas imagens são da Marcha Zumbi dos Palmares, de 20 de novembro de 1995, quando o movimento negro lembrou os 300 anos da morte de Zumbi. A data foi um marco histórico para o movimento negro. Pela primeira vez, as ruas de Brasília ouviam os gritos da população negra organizada de todo o país. Estados que tinha pessoas para vir e não tinha ônibus. Então aí, conforme nós passávamos os números que iam crescendo, eles iam conseguindo, mobilizando pessoas. Pela primeira vez, quilombolas de todo o país se reuniam no primeiro encontro nacional das comunidades negras rurais quilombolas. O De Olho na Resistência conversou com uma das participantes. Esse encontro ele marca essa reorganização, não que o movimento não fosse organizado, porque quem resistiu a 300 anos de escravidão e mais 100 anos de silêncio, não dá para dizer que não era organizado. O que não havia era uma organização nacional e é esse encontro que demarca esse momento de organização nacional. Desde então, foram 5 encontros nacionais e muitas conquistas e desafios. Em 1995, haviam sido identificadas 412 comunidades remanescentes de quilombos. A última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2019, somava 5.972 localidades. A CONAC acredita que esse número possa ser de 6.500. De 2004 até maio deste ano, a Fundação Cultural Palmares certificou 2.803 territórios quilombolas, segundo o levantamento da Transparência Brasil e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. No mesmo período, foram abertos 295 processos de titulação junto ao INCRA, dentre esses, apenas 41 foram concluídos. Nos últimos anos, o desmonte das políticas públicas tem atingido em cheio os quilombolas. Em 2020, apenas um território foi regularizado, ou seja, ainda há muita luta pela frente para o movimento que começou há mais de 300 anos e só foi oficialmente reconhecido pela Constituição de 1988. Muitas vezes as pessoas acham que se tornar se autodefinir como comunidade quilombola é só porque tem uma política pública e está tudo certo. Não é isso. A comunidade quilombola ela tem uma relação de pertencimento com esse processo de resistência à escravidão. Então, não é só porque é uma comunidade rural, não é só porque tem pessoas negras, mas é porque ela está relacionada com o processo de resistência à escravidão. Se entrega, Cristo, eu não entrego, não. Esse é Fabiano, personagem do romance Vida Seca de Graciliano Ramos. Numa linguagem precisa e sem floreios, o escritor alagoano conta a luta desumana pela sobrevivência de uma família de retirantes num cenário de miséria, fome e opressão. O livro foi publicado em 1938, depois que Graciliano Ramos saiu da traumática prisão durante a ditadura de Getúlio Vargas. Os capítulos foram escritos primeiramente na forma de contos, para serem publicados em jornais para ajudar no sustento do escritor. Tornou-se um romance considerado por muitos uma das obras-primas da literatura brasileira. Natural de Quebrangulo, sertão de Alagoas, o escritor conheceu de perto a realidade que descreveu de maneira crua nas páginas do romance. Também conheceu no cárcere a violência que explicitou no livro. Graciliano costumava falar que não inventava nada, apenas escrevia sobre o que via. Graciliano é considerado um dos expoentes da geração de 1930, época em que um Brasil desconhecido se descortinava para os leitores através de dezenas de obras com forte denúncia social. Os escritores não se reuniram para dizer vamos tratar do pobre, vamos tratar do desvalido. Foi um momento histórico que levou a isso, porque foi um momento em que as classes sociais foram sacudidas no Brasil, com a decadência da oligarquia e a entrada do operário na vida política, e esse momento é muito importante. Vidas Secas tornou-se então um marco literário. Hoje já ultrapassa a 100ª edição e coleciona 21 edições no exterior, do inglês ao russo. O livro está em diversas listas nacionais e internacionais como uma das mais importantes obras escritas. O Sertão, de Graciliano Ramos, influenciou outros artistas, como o amigo Cândido Portinari ou o Cinema Novo.
10 anos depois da morte do escritor, em 1963, o cineasta Nelson Pereira dos Santos projetou nas telas a rudeza literária de Graciliano num longa-metragem tão áspero quanto a escrita e também de grande repercussão. Nelson e Graciliano têm várias coisas em comum. Ambos eram artistas comunistas, engajados nas lutas sociais e na busca de um entendimento do que é ser brasileiro. Ambos eram adeptos de experimentos linguísticos. Graciliano tem um romance psicológico como Angústia muito diferente da linguagem de Vidas Secas. Nelson apostou em vários estilos, do documentário à comédia. Críticos apontam que o filme, ao optar por uma trilha sonora escassa e longos períodos de silêncio, consegue transportar parte da secura das palavras de Graciliano para as telas. Com esse silêncio retirante, nos despedimos de mais um De Olho na Resistência. Se gostou, inscreva-se, curta e divulgue com quem é de luta. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos surrealistas. Os povos do campo resistiram em 2021. Levantamento da CPT mostra que, mesmo com a pandemia, os povos do campo, com destaque para os indígenas, foram às ruas e estradas com muita solidariedade. Nesse contexto, De Olho na Resistência mostra também a parceria contra a fome entre quilombolas do Vale do Ribeira e o Museu Afro-Brasil. No De Olho na Cultura, vamos falar de teatro indígena. Eu sou a Luma Prado e tenho o prazer e a alegria de estar com você em mais um De Olho na Resistência. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, apresentou nesse dia 10 de dezembro uma prévia do relatório Violência contra a Ocupação e a Posse. Em um período de retrocessos e aumento da violência, o documento aponta também dados de resistência e solidariedade. Mesmo com o acirramento da pandemia, mais de 360 mil pessoas do campo participaram de 1.278 manifestações de luta. No mesmo período do ano anterior, 365 mil tinham se unido em pouco mais de 750 protestos. As manifestações com pautas e presença indígenas cresceram 146%. Foram 113 protestos, entre eles o acampamento Terra Livre, o Levante pela Terra e o acampamento Luta pela Vida, pressionando contra o marco temporal. Nós estamos aqui porque 490 trouxe nós para cá. Uma das principais características das manifestações de 2021 foi a solidariedade. 382 encontros tiveram doações de alimentos do campo para a cidade. O Paraná foi o campeão, com 91 encontros, seguido de Pernambuco, com 55. O número de famílias que participaram de retomadas e ocupações mais que quintuplicou, passando de 519 entre janeiro e agosto de 2020 para 3.418 no mesmo período deste ano. Mesmo com o receio da Covid-19, essas famílias precisaram resistir para se manterem vivas e nos territórios tradicionalmente ocupados. O relatório traz ainda dados detalhados dos conflitos e violências no campo, que você poderá saber mais em reportagem do De Olho nos Surrealistas. Acaba de sair o relatório Elas Alimentam um Mundo, que reforça a importância dessa mobilização das mulheres. Uma pesquisa feita na Bolívia, Colômbia, Guatemala, El Salvador e Honduras mostra que de cada 10 mulheres que produzem alimentos, apenas 3 possuem título de propriedade. O levantamento feito pelo movimento Latifem e a organização internacional WeEffect aponta que a maioria apenas adquire terra quando viúvas ou órfãs e pretende apresentar a proposta para mudar essa realidade. De Olho na Resistência recomenda o podcast Cidadãs das Águas. Cidadãs das Águas, histórias de mulheres, conquista das águas e protagonismo no semiárido. Um programa sobre mulheres que conheceram a cidadania depois que conquistaram o acesso à água.
Com episódios mensais, a jornalista Adriana Amâncio leva a experiência da comunicação desenvolvida pela Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, para a podosfera. O objetivo é apresentar narrativas de mulheres que convivem com o semiárido, disputando espaço com as representações do semiárido como terra da seca e de retirantes. Hoje eu faço parte, de um grupo de mulheres que chama Decididas a Vencer, e a gente costuma desenvolver trabalho de convivência com o semiárido. O link para o podcast está na descrição. Os quilombolas do Serrão e do Areião, localizados em São Domingos do Prata, região central de Minas, lutam pela preservação da escola das comunidades e pela implantação da educação escolar quilombola. Em setembro, eles foram pegos de surpresa com a determinação do fechamento da Escola Estadual Coronel José Gomes de Araújo, que atende as comunidades há mais de 50 anos. Desde então, os quilombolas têm se mobilizado. Eles fizeram abaixo-assinado e reuniões com a Secretaria de Estado da Educação. A Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, Engolo, ajuizou no dia 2 de novembro uma ação para tentar impedir o fechamento da escola. Caso a escola feche, as crianças e os jovens terão de estudar a 10 quilômetros de distância de suas comunidades. Contrapondo-se à Secretaria Estadual de Educação, que alega que a escola não está situada em território ancestral, os quilombolas exigem o respeito do governo de Minas Gerais ao direito de autoatribuição da identidade étnica quilombola. Já em São Paulo, os quilombolas com muita organização continuam resistindo e ainda minimizam a fome em algumas localidades. De repente parou tudo por causa da pandemia. E aí vieram essa ideia de nós fazer essa colheita, dos nossos produtos que estavam sendo perdidos na roça, para estar levando esse alimento para as pessoas que estavam lá em São Paulo, aqui mesmo, bem perto nosso, passando necessidade, Assim, a Cooperativa dos Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira, a Cooperquivale, já distribuiu mais de 20 toneladas de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e repletos de ancestralidade para famílias vulneráveis de 5 municípios paulistas. Recentemente, o Museu Afro Brasil se uniu à Cooperquivale para dar força ao projeto por meio de uma campanha de arrecadação. O site da Prefeitura pode ser acessado pelo link na descrição e você pode contribuir até 9 de janeiro. O primeiro ano do projeto Agroecologia nos Municípios tem dado bons frutos. 39 municípios distribuídos em 26 estados aderiram à iniciativa, conforme dados da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. Trata-se de uma experiência piloto, onde há um processo de sistematização e fortalecimento das organizações do campo agroecológico para atuar de forma articulada em prol da criação de políticas públicas em âmbito municipal. O projeto foi antecedido pela Agroecologia nas Eleições, que pautou a agenda agroecológica nos debates dos pleitos municipais no ano passado. Candidatos assumiam publicamente a pauta agroecológica, comprometendo-se a desenvolvê-la caso vencessem as eleições, conforme noticiou De Olho nos Ruralistas em matéria de Mariana Franco Ramos, cujo link está na descrição. Para continuarmos a produzir, fortaleça o Observatório, fortaleça a mídia independente. No dia 7 de dezembro, ocorreu o lançamento do documentário Fazedores de Floresta. O filme é uma imersão na experiência de restauração de áreas degradadas nas bacias dos rios Xingu, Araguá e Telespires, no Mato Grosso, uma iniciativa da Associação Rede de Sementes do Xingu e do Instituto Socioambiental. Em mais de 14 anos de trabalho, 6,8 mil hectares de floresta nativa foram restaurados na região. O filme é narrado por Milene Alves, uma das mais de 500 coletoras de sementes que atuam na região. Para assistir ao filme, acesse o link aqui embaixo. Temos uma novidade! Atendendo ao pedido dos internautas, a partir da próxima semana, o De Olho na História ganha um espaço próprio no nosso canal do YouTube. Você continuará acompanhando trajetórias de resistência, movimentos sociais e acontecimentos-chave das lutas camponesas, indígenas e quilombolas num programa à parte toda terça-feira. Não perca! Se entrega, guris, eu não entrego, não. Pôr em questão a hegemonia da narrativa europeia no continente americano, onde os povos nativos, os povos originários,
os povos da diáspora também se fazem presente na tela, no palco, no tablado, em qualquer lugar na literatura. Artistas indígenas demarcam suas identidades e lutas em todas as linguagens, inclusive no teatro. E a plataforma digital TEPI, Teatro e os Povos Indígenas, vem mostrar essa riqueza social e artística. O teatro está para além do drama, está para além do palco, mas que o teatro é feito por corpos que se espalham, produzindo ações estéticas, ações políticas. Idealizada e com curadoria de Ailton Krenak e Andréa Duarte, a iniciativa inédita no país reúne e disponibiliza em meio digital as artes da cena, do corpo, produzidos por e em diálogo com artistas intelectuais pertencentes aos povos originários do Brasil e da América, ou Abiaiala, termo de língua do povo Kuna, que quer dizer terra viva e também é usado para designar o continente. Desde fim de novembro, é possível encontrar no TEPI espetáculos, leituras dramáticas, performances, conversas abertas, atos para a cura do mundo, práticas pedagógicas, textos críticos e um conjunto de produções de autoria originária. Ao todo, são 85 convidados, entre criadores, pesquisadores e intelectuais, compondo 71 ações que envolvem artistas Baniwa, Terena, Mapuche, Shipibo, Guajajara, Krenak, Tariano, Tucano, Potiguara, Pataxó, Pancararu, Guarani, Machacali, Dessana, Camaiorá, Tupinambá, Cadiueu, Cubeu, Corezomaé e Uapixana. O espaço de leitura dramática foi inaugurado com Tibira, de João Nin, peça que relaciona o mundo indígena à temática LGBTQIA+. Atirem! Atirem enquanto eu dou as mãos aos meus ancestrais. Cada pedaço do meu corpo esfolado será semente, serei terra. A TEPI se pretende permanente. Esse primeiro ciclo de atividades ocorre até 13 de março. Se você quiser acompanhar todo esse material, o link, como de costume, está na descrição. Encerramos o programa com um trechinho da performance de Zaí Guajajara, Piteuem, uma carta em defesa dos guardiões da floresta. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos ruralistas.